Pitágoras de Samos em grego, ou apenas em grego jônico, Samos, c. 570, Metaponto, c. 495 a.C. Foi um filósofo e matemático grego jônico creditado como fundador do movimento chamado pitagorismo. Na sua maioria, as informações sobre Pitágoras foram escritas séculos depois da sua morte, de modo que há pouca informação confiável sobre ele. Nasceu na ilha de Samos e viajou pelo Egito e pela Grécia. Em 520 a.C. voltou a Samos. Cerca de 530 a.C., mudou-se para Crotona, na Magna Grécia. 2. Biografia. Vida pregressa. Nascido na ilha grega de Samos, sua mãe teria se chamado Pitais e seu pai Mnesarco, supostamente um mercador da cidade de Tiro, que além de Pitágoras teria tido outros 2 ou 3 filhos. Pitágoras passou a infância em Samos embora tenha viajado bastante com seu pai. Ele foi treinado pelos melhores professores, alguns deles filósofos. Tocava lira, aprendeu aritmética, geometria, astronomia e poesia. Heródoto, Isócrates e outros primeiros escritores concordam que Pitágoras era filho de Mnesarco e que ele nasceu na ilha grega de Samos, no leste do mar Egeu. Disse que seu pai era um gravador de pedras preciosas ou um comerciante rico, mas sua ascendência é controversa e pouco clara. O nome de Pitágoras levou-o a ser associado a Apolo Pitão. Aristipo de Cirene explicou seu nome dizendo: ele falou, agoreu, a verdade não menos do que a Pitia Sic, te. Apenas uma fonte tardia que é dado o nome da mãe de Pitágoras como Pitais. Jâmblico conta a história de que a Pitia profetizou a ela enquanto ela estava grávida de que daria à luz um homem supremamente bonito, sábio e benéfico para a humanidade. Quanto à data de seu nascimento, Aristóxenes afirmou que Pitágoras deixou Samos no reinado de Polícrates, aos 40 anos, o que daria uma data de nascimento por volta de 570 a.C. Durante os anos de formação de Pitágoras, Samos foi um próspero centro cultural conhecido por seus feitos de engenharia arquitetônica avançada, incluindo a construção do túnel de Opalinos e sua cultura festiva. Era um importante centro comercial no Egeu, onde os comerciantes traziam mercadorias do Oriente Próximo. 7. Segundo Christiane L. Jos Gaugier, esses comerciantes quase certamente trouxeram consigo ideias e tradições do Oriente Próximo. O início da vida de Pitágoras também coincidiu com o florescimento da filosofia natural jônica inicial. Ele era contemporâneo dos filósofos Anaximandro, Anaxímenes e do historiador Hecateu, todos os quais viviam em Mileto, do outro lado do mar de Samos. Viagens alegadas. Acredita-se tradicionalmente que Pitágoras tenha recebido a maior parte de sua educação no Oriente Próximo. Os estudos modernos mostraram que a cultura da Grécia arcaica foi fortemente influenciada pela cultura do Oriente Próximo. Como muitos outros pensadores importantes da Grécia, Pitágoras teria estudado no Egito, para onde teria viajado em cerca de 535 a.C., alguns anos após a ocupação de Samos pelo tirano Policrates. Lá conheceu os templos e aprendeu sobre os sacerdotes locais. Na época de Isócrates, no século IV a.C., os supostos estudos de Pitágoras no Egito já eram tomados como fato. 13. O escritor Antifonte, que pode ter vivido durante a era helênica, afirmou em sua obra perdida sobre homens de mérito excepcional, usada como fonte por Porfírio, que Pitágoras aprendeu a falar egípcio do próprio faraó Amós II, que ele estudou com os sacerdotes egípcios em Dióspolis, Tebas, e que ele era o único estrangeiro a receber o privilégio de participar de seu culto. O biógrafo platônico médio Plutarco, c. 46, 620 d.C., escreve em seu tratado sobre Ísis e Osíris que, durante sua visita ao Egito, Pitágoras recebeu instruções do sacerdote egípcio Enufis de Heliópolis, enquanto isso, Solon recebeu palestras de um Sonxis de Sais. Segundo o teólogo cristão Clemente de Alexandria, c. 150, c. 215 d.C., Pitágoras era um discípulo de Sóxis, um arquiprofeta egípcio, assim como Platão foi de Secnufis, de Heliópolis. Alguns escritores antigos afirmaram que Pitágoras aprendeu geometria e a doutrina da metempsicose dos egípcios. Outros escritores antigos, no entanto, alegaram que Pitágoras havia aprendido esses ensinamentos com os magos da Pérsia ou mesmo com o próprio Zoroastro. Diógenes Laércio afirma que Pitágoras mais tarde visitou Creta, onde foi à caverna de Ida com Epimênides. Dizem que os fenícios ensinaram aritmética a Pitágoras e que os caldeus lhe ensinaram astronomia.
Já no terceiro século a.C., dizia-se que Pitágoras já havia estudado sob os judeus. Contrariando todos esses relatos, o romancista Antônio Diógenes, escrevendo no século II a.C., relata que Pitágoras descobriu todas as suas doutrinas interpretando sonhos. O sofista Filóstrato do século III d.C. afirma que, além dos egípcios, Pitágoras também estudou com os sábios hindus na Índia. Jâmblico expande ainda mais essa lista, afirmando que Pitágoras também teria estudado com os celtas e os ibéricos. Em 525 a.C., o rei persa Cambises atacou o Egito e uma lenda conta que Pitágoras teria sido capturado e enviado para a Babilônia, onde teria recebido ensinamentos espirituais de influência oriental, nas tentativas anedóticas de associá-lo a um possível contato com os chamados magos persas, babilônicos ou até com hindus. Em 522 a.C., ambos Policrates e Cambises já haviam morrido, então Pitágoras retorna a Samos, onde funda uma escola de filosofia chamada Semicírculo. Por volta de 518 a.C., para evitar conflitos políticos, viaja para o sul da Itália, para a cidade de Crotona, onde funda uma escola espiritual. Lá ele teria se casado. Família e amigos. Diógenes Laertius afirma que Pitágoras não se entregava aos prazeres do amor, e que advertiu os outros a fazer sexo apenas quando você estiver disposto a se tornar mais fraco do que está. Segundo Porfírio, Pitágoras casou-se com Teano, uma senhora de Creta e filha de Pitonaques de Creta, e teve vários filhos com ela. Porfírio escreve que Pitágoras teve 2 filhos chamados Telauge e Arignote e uma filha chamada Mia, que tiveram precedência entre as donzelas de Crotona e, quando esposadas, entre as mulheres casadas. Jâmblico não menciona nenhum desses filhos e, em vez disso, apenas menciona um filho chamado Mesarco em homenagem a seu avô. Este filho teria sido criado pelo sucessor nomeado de Pitágoras, Aristeu, e acabou assumindo a escola quando Aristeu estava velho demais para continuar a administrá-la. Dizia-se que o lutador Milon de Croton era um associado próximo de Pitágoras e foi creditado por ter salvado a vida do filósofo quando um telhado estava prestes a desabar. Essa associação pode ter sido o resultado de confusão com um homem diferente chamado Pitágoras, que era um treinador de atletismo. Diógenes Laércio registra o nome da esposa de Milo como Mia. Jâmblico menciona Teano como a esposa de Brontino de Crotona. Diógenes Laércio afirma que essa mesma Teano era aluna de Pitágoras e que a esposa de Pitágoras, Teano, era filha dela. Diógenes Laércio também registra que os trabalhos supostamente escritos por Teano ainda existiam durante sua própria vida e cita várias opiniões atribuídas a ela. Esses escritos agora são conhecidos por serem pseudoepígrafos. Morte. A ênfase de Pitágoras na dedicação e no ascetismo é creditada por ajudar na vitória decisiva de Crotona sobre a colônia vizinha de Síbaris, em 510 a.C. Após a vitória, alguns cidadãos proeminentes de Crotona propuseram uma constituição democrática, que os pitagóricos rejeitaram. Os partidários da democracia, liderados por Cílon e Ninon, o primeiro dos quais se diz ter ficado irritado com sua exclusão da Irmandade de Pitágoras, despertaram a população contra eles. Seguidores de Cílon e Ninon atacaram os pitagóricos durante uma de suas reuniões, na casa de Milon ou em algum outro local de reunião. Relatos do ataque são frequentemente contraditórios e muitos provavelmente o confundiram com rebeliões antipitagóricas posteriores. O edifício foi aparentemente incendiado e muitos dos membros reunidos morreram. Somente os membros mais jovens e mais ativos conseguiram escapar. Fontes discordam sobre se Pitágoras estava presente quando o ataque ocorreu, e se ele estava, se conseguiu ou não escapar. Em alguns relatos, Pitágoras não estava na reunião quando os pitagóricos foram atacados porque ele estava em Delos, atendendo a Ferécides em leito de morte. Segundo outro relato de Dicéarco, Pitágoras estava na reunião e conseguiu escapar levando um pequeno grupo de seguidores à cidade vizinha de Locris, onde eles pediram refúgio, mas foram negados. Eles chegaram à cidade de Metaponto, onde se abrigaram no Templo das Musas e morreram de fome depois de 40 dias sem comida. Outro conto registrado por Porfírio afirma que enquanto os inimigos de Pitágoras estavam queimando a casa, seus devotados estudantes deitaram-se no chão para fazer um caminho para ele escapar, caminhando sobre seus corpos através das chamas como uma ponte. Pitágoras conseguiu escapar, mas estava tão desanimado com a morte de seus amados alunos que ele teria cometido suicídio.
Uma lenda diferente relatada por Diógenes Laércio e Jámblico afirma que Pitágoras quase conseguiu escapar, mas que ele chegou a um campo de favas e se recusou a percorrê-lo, pois isso violaria seus ensinamentos. Ele parou então e foi morto. Esta história parece ter se originado do escritor Neantes, que falou sobre os pitagóricos posteriores, não sobre o próprio Pitágoras.